Bom, mas continuando o nosso programa, me diz uma coisa, qual é o balanço que você faz da sua vida? Tudo parece estar dando errado? Tem horas que a gente pensa em desistir realmente. Talvez o problema esteja em sua autoestima. A maneira como você reage diante dos obstáculos da vida influi diretamente no resultado final das suas escolhas. Este é o assunto de agora, aqui no programa Ver Mais. Eu recebo uma convidada muito especial, que aliás eu já estava com saudade da senhorita. Eu também. Ieda Dreger, muito obrigado por ter vindo e aceitar nosso convite mais uma vez. Tudo bem? Obrigada, Thiago, tudo bem, sim. Vamos falar de autoestima, é algo difícil às vezes da gente parar de discutir, né? Porque a correria às vezes é tão grande, a vida vai acontecendo, mas o que na verdade é a autoestima, Ieda? Então, a autoestima é a capacidade que a pessoa tem de confiar nela mesma, né? Então, é a capacidade que ela tem de confiar naquilo que ela pode fazer, naquilo que ela pode produzir, naquilo que ela pode evidenciar na vida dela, né? Então, é a capacidade que ela tem, assim como também que ela tem a capacidade de produzir as próprias palavras, de que ela possa falar abertamente as coisas que ela gosta ou não, né? Que ela possa também ter uma circunstância de olhar para as outras pessoas, enfim, nesse sentido toda a autoestima. E qual que é a importância, por exemplo, da autoestima no dia a dia da pessoa? Por exemplo, no trabalho, né? Porque às vezes a pessoa com uma baixa autoestima, ela poderá ter um rendimento ruim no trabalho, ou isso não está necessariamente interligado? Está interligado, sim, porque, veja bem, a pessoa ela tem que confiar nela própria e ela tem que gostar dela própria para ter uma boa autoestima. Então, às vezes, no trabalho, acontecem coisas de um profissional do trabalho não gostar de você, ou de uma amiga que está fazendo um complô, ou de um chefe que não é muito bom. Se eu não me conhecer o suficiente para conseguir lidar com aquelas situações, eu vou ter um processo ruim no trabalho. Eu vou estar desanimado, eu vou estar com um potencial baixo para render alguma coisa. Então, mesmo que você esteja contra mim no meu trabalho, eu tenho que estar bem, saber que isso é um problema teu, não é meu, para isso não me afetar, né? A mesma coisa nas famílias, né? Então, quando a gente tem um pai que é alcoólatra, ou quando tem uma mãe que é alcoólatra, ou quando tem problemas, por exemplo, tem pais que eu ouço que chamam os filhos, que dizem para os filhos assim: ah, você tem cabeça só para usar chapéu, ah, você é uma cabeça de porongo, ah, você... Sabe, coisinhas que parecem brincadeiras. Mas que aquilo ali no subconsciente vai fazendo toda a diferença, vai fazendo né? toda a diferença, exatamente. Então, vai mostrando para a criança que ela não vale aquilo tudo que está sendo dito para ela. E isso vai interferir depois na idade adulta, com certeza. Né? Porque vai levando a autoestima. Muito bem. A autoestima é uma questão de autoconhecimento? Ah, com certeza. O principal elo da autoestima é o autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, a gente pode evidenciar assim, ó: ah, essa coisa eu não gosto de mim, eu vou tentar mudar. Essa outra coisa eu gosto, eu vou tentar manter e vou tentar melhorar ela. Então, aqui eu estou me sentindo muito colocado de lado. Ah, eu vou ver por que eu estou me sentindo colocado de lado. Então, o autoconhecimento é essencial para a autoestima. Como adquirir o autoconhecimento? O autoconhecimento, ele é trabalhado bastante nas psicoterapias, né? Nos psicólogos, mas a pessoa pode também se observar no dia a dia. Ela pode observar as reações dela diante das coisas. Por exemplo, tem uma pessoa que fala alguma coisa para mim e eu não gostei. Então, eu vou ver por que essa reação. Essa reação é porque a outra pessoa falou para mim, ou é uma reação porque eu tenho alguma coisa dentro de mim que eu não gostei? Né? Então, eu procuro ver isso para eu entender por que eu fiquei magoado com aquilo. Porque, às vezes, pode ser que a outra pessoa tenha falado uma coisa para me ajudar e eu tenha interpretado de forma errada, dependendo da minha história de vida. Isso é bastante importante. Qual que é o maior vilão da autoestima, assim? O maior vilão da autoestima é o estresse. Porque quando a gente está estressado, a gente não consegue produzir grandes coisas. A gente está sempre alimentando o estresse. Então, quando a gente está estressado, a gente vai deixando de lado nossa autoestima. Vai fazendo com que ela fique soterrada em algum lugar. A autoestima, ela não necessariamente está ligada só à questão
estética, né? Porque muitas vezes as pessoas acham, não, vou me arrumar para melhorar a autoestima. Não, a autoestima ela não necessariamente está ligada a isso, ela também está ligada a isso, mas não é só isso. Como que funciona? Ela não é só isso, mas a autoimagem, a imagem que eu tenho do meu corpo, etc e tal, ela é uma das partes da autoestima. Então, a imagem que eu tenho, se eu for fazer uma cirurgia plástica, se eu vou me cuidar porque eu vou fazer uma lipoaspiração, eu vou cuidar de alguma outra coisa, eu estou fazendo uma parte para a minha autoestima também. Ela é uma parte de tudo aquilo que a gente tem da autoestima. Então, a autoimagem é uma parte da autoestima, sim. Sim. O querer estar bem, o né? querer estar bem. Estar em dia com o corpo. Para algumas pessoas não precisa estar em dia com o corpo para ter autoestima, né? Ah, com certeza. E também a gente fala assim, ó, Thiago, não precisa fazer 20 plásticas para eu me gostar. Daí tu já tá saindo da questão da autoestima, tá virando uma obsessão aquilo, né? Eu só quero fazer mais 3. Bom, vamos para a enquete agora. Vamos lá. Como que vai a autoestima da senhora? Ótima. Vai bem. E é importante para a senhora estar de bem com a vida? Lógico. Lógico. Claro, isso é o mais importante, né? A mulher, quando está de bem com a autoestima, ela vive melhor? Sim, é claro, é óbvio. Fica bem melhor, né? A autoestima é boa. Eu sou bem pra frente, alegre. E para você, qual que é a importância de ter uma boa autoestima? Da autoestima, ser feliz, tá? Tá sempre de bem com a vida e de bem com a minha filha. Como que você avalia a sua autoestima? Para você, é importante para viver bem, estar com a autoestima em cima? Com certeza, né? Eu tento sempre estar pra cima, estar sempre alegre. Mas as pessoas que estão ao meu redor também, faz bem pra elas também, né? E como eu tenho uma família, eu preciso disso, né? Tenho filhos, então eu acho que é bem importante eu estar com a autoestima, né, bem, para passar isso para ele também, ensinar ele também a viver assim, nessa maneira, né? Começa tudo a autoestima, entende? Tua beleza, como você se veste, como você... É tudo autoestima, então é muito importante. Hoje estou bem, né? Eu já tive uma fase de uma baixa estima e tal, mas a gente vai vendo o que fica melhor para ti, como você consegue se arrumar melhor, se mostrar, se apresentar melhor às pessoas, e isso melhora a tua autoestima. Emprego também, trabalho, crescimento profissional, tudo ajuda na autoestima, né? E hoje eu me sinto bem, hoje eu estou mais bem comigo mesmo. Com altos e baixos. Tem épocas que está um pouquinho mais elevado e tem épocas que baixa um pouquinho, depende muito das circunstâncias, né? Mas, em geral, é boa. E a senhora acha importante, principalmente para a mulher, estar com a autoestima em cima? Ah, com certeza. É um dos fatores que determinam o nosso comportamento, né? E principalmente que nos mantém para cima, né? Com bom humor e com boa disposição. Legal os depoimentos, né? Muito legais, muito legais. E tu vê como as pessoas falam, assim, a gente às vezes tem autoestima, às vezes ela tá mais embaixo, outras vezes mais em alta, não é sempre que a gente tem ela igual, né? Exatamente, né? Lembrando que o pessoal de casa pode interagir conosco através do 3319-2500 ou então 91 qualquer 8885-1360, o WhatsApp e também SMS. É que eu gosto tanto dessa interação que eu já estava olhando aqui a pergunta, daí eu estava concentrado aqui, concentrado na câmera, concentrado em você, concentrado em todo mundo, né? Todo mundo distraído, né? Mas então vamos para um rápido intervalo comercial e a gente já volta. Nós estamos de volta ao vivo com o programa Ver Mais, com a Ieda Dreger, que aliás a gente adora quando você vem aqui. Ieda tanto gosta que, olha só, parabéns aí ao Ver Mais, muito bom ver a Ieda explicando e dando orientações. Saudades de conversar com ela. Manuel Pereira. Obrigado, Manuel, na verdade. Você que não tem... Obrigado pelo elogio ao programa. Obrigado você, né, Ieda? Obrigada, Manuel. Vamos lá. Ieda, por exemplo, autoestima e sexualidade. Eu acho que autoestima e sexualidade está muito atrelada principalmente às mulheres, né? Porque homem eu acho mais fácil, assim, eles não estão muito aí para autoestima, eles têm uma vida sexual normalmente independente de se acharem bonito, feio, mas para a mulher é um pouco mais complicado. Só que daí, com a baixa
estima, é assim que se fala? Baixa autoestima. Baixa autoestima, vem outros problemas dentro, por exemplo, da vida sexual. Não só sexual, mas conjugal, né? Sim, vem muitos problemas. Porque tem mulheres, Thiago, por exemplo, que elas não gostam de fazer sexo, elas não tiram a roupa. Porque tem um pneuzinho, porque tem celulite, estria, essas coisas. Então, as mulheres, às vezes, se sentem muito mal com o corpo delas e aí elas não gostam de fazer sexo, né? E isso causa muito transtorno nos casamentos. E aí, quais são esses transtornos, normalmente, que vêm acarretar com essa baixa autoestima? Tem muitas coisas que a gente pode citar, assim, mas uma das coisas é a falta de orgasmo. Né? Porque se eu estou aqui pensando no meu corpo, se eu estou pensando na minha celulite, na minha estria ou no meu pneuzinho, eu não vou conseguir relaxar. E sexo é alguma coisa exatamente de relaxamento. Então, se eu não conseguir relaxar, eu não vou ter um sexo bom e não vou conseguir também ter orgasmo, né? Que é uma dificuldade muito grande que as mulheres têm de ter orgasmo. Muito bem. Gostaria de saber se é normal durante o ciclo menstrual a gente se sentir triste, né? Ela diz que fica muito triste, fica chorona, deve ter alguma relação hormonal, né? Mas é uma coisa assim, isso bastante mulheres referem isso, assim, que a gente fica triste, que fica chorona, que fica às vezes mais irritado, etc e tal, mas isso é normal, sim. Muito bem. Como fazer, por exemplo, porque nós até comentávamos que tem as pessoas que têm a baixa autoestima num determinado setor, às vezes na parte pessoal, mas que no lado profissional se dão bem. Isso, tem assim, ó, a baixa autoestima, ela tem dois tipos. Tem aquele tipo que a criança foi abandonada, ou a criança sofreu maus tratos, então ela tem uma baixa autoestima em toda a vida dela, de forma geral da vida dela. E tem aquela criança que sofreu alguma coisa em alguma parte da vida. Então ela vai ser um adulto que se deu, por exemplo, super bem na carreira profissional e nada bem na carreira emocional. Ou, ao contrário, muito bem na emocional e nada bem na profissional. Então, falta de autoestima num dos pontos da vida. Não é em todos, como seria o outro lado, né? E a autoestima é uma coisa bem difícil de tratar. Por quê? Porque a gente passa anos e anos tendo aquela visão da gente mesma que para destruir aquilo e construir uma outra visão, construir um outro eu, construir um outro autoconhecimento em cima disso, é uma coisa muito difícil. Eu consegui me olhar no espelho e ver um outro Thiago, né? Isso, exatamente. Conseguir olhar no espelho e ver outras referências tuas que podem ser melhores na atualidade, naquilo que tu está fazendo. Mas para que a gente consiga ter uma autoestima melhor e consiga trabalhar essas questões psicológicas, é válido, por exemplo, se coloca na frente do espelho, né? Eu tenho tais defeitos e tais qualidades. Fazer alguma substituição. Eu não sou... Tô gordinho, queria mais 3 plásticas, mas em contrapartida, sei lá... Eu sou inteligente, em contrapartida eu sou humilde, em contrapartida... Claro, essas contrapartidas todas fazem parte. Porque, Thiago, a gente parte do princípio que ninguém é perfeito. Então, claro, se eu tenho alguma coisa que não está muito bem comigo, tem outras coisas que são boas. Né? E isso é bem importante que a gente revise na vida da gente, que a gente compreenda e que a gente enxergue também. Agora, você falou um detalhe bastante importante. Eu sempre acho que a educação... Acho não, eu tenho certeza. Educação que vem de pai e mãe é tudo. Como que os pais devem criar, por exemplo, seus filhos com relação a isso? Porque daí você... Lembra, né? Porque o fulano só tem boné para usar, só tem cabeça para usar boné. Oi, é burro. Oi, é Pedro Bock, chamavam a gente lá no Rio Grande do Sul, né? É uma pessoa burra, né? Como que os pais devem criar para que depois essa baixa autoestima não se reflita na idade adulta? Os pais precisam contribuir para que a criança não tenha uma baixa autoestima. Então, assim, do nascimento até os 4 anos por aí, é a fase onde se constrói bastante, não só nessa fase, mas é a fase onde se constrói bastante essa autoestima. Então, os pais têm que cuidar, assim, de não afetarem o filho de uma forma negativa. Né? Então, vão dizer para o filho, por exemplo, tem cabeça só para usar chapéu, outro é burro, outro não sei o quê. Esse tipo de coisa, ou denegrir, ou dizer assim, por exemplo, a criança vem super feliz que tirou um 10 no boletim. Tu não fez nada mais do que a tua obrigação. Tá bom, é uma obrigação, mas assim, tu pode dizer, olha, que bacana, tu tirou um 10. O elogio é muito importante, porque a criança busca o amparo daquilo que ela está fazendo, a referência daquilo que ela está fazendo nos pais. Então, se eu vou lá no meu pai, o meu pai diz, tu não fez mais do que tua obrigação, o que eu vou pensar?
Então, nada do que eu faço vai ser bom para o meu pai. E se não é bom para o meu pai, vai ser bom para quem? Se eu não sou bom o suficiente para o meu pai, eu vou ser bom para quem? Né? E aí pode se encadear um problema seríssimo, né? Com certeza. E tem esse lado. Agora tem um outro lado também, que é aquele de dar coisas demais. Implica na autoestima também. Então, se tu der tudo pro teu filho, tu elogiar o tempo inteiro, tu ficar trazendo coisas importantes para ele o tempo inteiro, mas nunca deixar ele se frustrar por nada, tu também vai estar criando alguém com uma autoestima elevada demais, talvez. Que não sabe se colocar no seu lugar depois quando adulto. E que aí é um problema, né? Aí é um problema. E da sua participação é sempre muito importante aqui no nosso programa. Eu particularmente adoro, viu? Ficaria até as 2h30, 3 horas da tarde discutindo aqui esse assunto que particularmente eu gosto muito. Muito obrigado. Obrigada eu, Nandinho. Pena que o nosso tempo acabou, mas amanhã a gente se encontra de novo aqui. Tchau!